por que existe essa confusão? Porque, por má interpretação de alguns textos bíblicos, porque a gente tem que entender que tem muitos textos que falam da nossa perspectiva para um morto, e tem textos que falam da perspectiva espiritual, eterna, divina, ou de quem está do lado de lá, da alma do morto. Então, poxa, Eclesiastes mesmo é um exemplo muito bom. Eclesiastes 9, 3 e 2. 2 e 3. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo e que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Parece que o justo e o injusto todos vão ter o mesmo destino. E se você pegar esse texto isolado, você fala assim, então, todos vão ser salvos, ou todos vão ser condenados. Mas o Eclesiastes, ele tem uma visão muito terrena da existência. Então, o pregador ali, o Salomão, ele está falando muito da existência, do que ele vê. Então ele fala, poxa, o homem sábio, o justo, o ímpio e o tolo, todos vão morrer. Então é isso que eles falam, vão se juntar aos mortos. Então o destino de todo homem é a morte. É isso que ele está falando. Não está falando de salvação. Ele parece nivelar todos com um decreto do fim, mas não é. Se você continuar lendo, no versículo 5 ele fala assim, ó, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Ele está falando num plano terreno. Eles nada sabem do lado de cá da existência, e não do lado de lá. Porque, de novo, Salomão está falando da nossa perspectiva. A pessoa morreu, tanto o sábio como o tolo, ou qualquer outros exemplos que ele trouxe aqui, tem o mesmo fim, a morte. E depois eles nada sabem. E ele ainda fala assim, ó, lá no versículo 3, este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. Então é aqui, é debaixo do sol. É nessa existência aqui, onde o sol ilumina. Não está falando do lado de lá. Então, se você ler todo o livro de Eclesiastes, ele está falando muito dessa visão humana, sensitiva, que a gente empírica, olha, né? Empírica, né? Tem essa coisa. Então, se a gente não olhar para Eclesiastes com esse olhar, a gente vai ter alguns problemas, inclusive acreditar no sono da alma. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. Ele fala, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, né, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, o que com ele aqueles que dormiram. Então ele está trazendo também uma visão terrena. Por quê? Quantas vezes a gente foi num velório e falou assim, olha, parece que está dormindo. De fato, parece mesmo que está dormindo. Está lá deitado com o olho fechado. 99% das pessoas dormem assim, deitado de olho fechado. Né? Então, é normal você falar que o morto dormiu. Né? Nada sabe o que acontece debaixo do sol. Então, essa linguagem trouxe alguma confusão. Né? Mas é isso. É para nós que estamos do lado de cá. Porque quando a gente vai para Apocalipse, por exemplo, e aí Apocalipse tem N exemplos da visão de João dos mortos. E João está no céu. Não é mais Paulo falando daqui, não é mais Salomão falando daqui, daqueles que morreram. Mas é João que está lá falando dos que morreram. E daí a gente pega, por exemplo, Apocalipse 7, 9. Tem no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9. Depois destas coisas, vi e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Aí vai continuar, né? Mas eu queria só pegar isso aqui para não delongar muito. João viu
no trono. Toda vez que fala João viu, eu só penso nessa música. João viu lá as almas que ninguém podia contar, de tão grandiosa que era aquela multidão, e eles clamavam ao Senhor. Né? No capítulo 6, se não me engano, os mártires também clamavam. Aqui tem uma multidão que ninguém podia contar, que clamavam. E detalhe, pode-se argumentar, não, mas aqui já foi depois do julgamento, isso daqui já foi não sei o que lá, todo mundo ressuscitou, tal. Não. Isso daqui ainda, as trombetas nem tinham sido tocadas ainda. As trombetas vão ser tocadas no capítulo 8. Né? As 7 trombetas, e aí vai, a terça parte da água vai ser envenenada, a terça parte da população vai morrer, a terça parte... Então, as trombetas nem tinham sido tocadas, ainda existiam pessoas vivas na Terra, é isso que eu quero dizer. Existem pessoas vivas na Terra, João está arrebatado nos céus e está vendo almas clamando ao Senhor, acordadas, conscientes e diante do trono de Deus, tendo contato com o Senhor. Os mortos vão ficar conscientes, só que, igual o Bruno ensinou aqui, sem contato, né, com a gente, com o seu destino já determinado, inclusive as orações pouco importam para eles nesse sentido, e aguardando a ressurreição. Aí é o que eu disse, os salvos com esperança da vida eterna e os ímpios, os condenados, com a aflição eterna de ter o seu corpo jogado eternamente lá no lago de fogo e enxofre. Então, esse período intermediário, estaremos conscientes. É isso aí que eu quero dizer. Conscientes e, como ensina aqui a parábola do Lázaro e do rico, um abismo intransponível. O que está condenado não pode ir para onde está o salvo não pode vir para onde está o condenado. Não tem essa troca lá em cima, essa evolução espiritual. Nada disso ensina. Isso é muito importante a gente saber, cara, porque o sincretismo religioso pode acabar com a nossa fé.